Quantos blocos a gente consegue fazer com um saco de cimento? Vem com a gente que nós vamos explicar. Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos comentar sobre alguns detalhes. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o bloco. Esse bloco aqui, ele é feito com pó de brita e areia. Mas quantos blocos eu consigo fazer em um saco de cimento? Então isso vai depender de muita coisa. Primeiro, o traço que nós fazemos. Você observa aí, às vezes na internet o pessoal coloca um traço genérico de 5x1 para fazer bloco. Por que eu chamo de genérico? Porque depende muito do que você vai fazer com esse bloco. O bloco é para fazer uma casa, essa casa tem coluna, é uma casa que tem boas amarrações, muitas paredes altas sem vão no meio. É para fazer um muro, esse muro vai ser muito alto, vai ter coluna, a coluna é robusta, é mais estreita na espessura do bloco. Então todos esses detalhes podem mudar a depender de que traço você vai usar. Então nesse caso aqui nós usamos um traço 5x1. Nós usamos mistura de areia com pó de brita. E por que essa diferença? Misturado areia com pó de brita. Depois nós vamos mostrar o material e você vai entender por que às vezes depende muito do tipo de material que você usa. Então nós conseguimos fazer com esse traço aqui 60 blocos em um saco de cimento. Mas por que dá 60 e talvez você faça e dê 50, o outro faz e dá mais? Porque vai depender também da forma que você usa. Eu vou fazer aqui um exemplo. Esse bloco aqui, ele não tem encaixe. Essa espessura aqui da parede conta muito. Então se for uma forma que a espessura da parede aqui é um pouco mais larga, é lógico que você vai gastar mais material e vai dar menos bloco em um saco de cimento. Se essa parede aqui for mais fininha, mais estreita, ele vai render mais material, então vai dar mais bloco em um saco de cimento. Esse bloco aqui não tem encaixe, então ele tem a mesma espessura de parede aqui nessas pontas e no meio. Agora veja a diferença desse aqui. Esse bloco aqui com encaixe, essa parte do meio dela é mais robusta, a forma está com uma vazada aqui um pouco maior, as paredes é praticamente a mesma largura, uma besteirinha maior, mas olha só esse detalhe aqui do encaixe, ó. Aqui é a mesma espessura, mas tem esse calombo aqui que é a parte do encaixe macho. Aqui na parte do fundo, é na mesma reta aqui. Essa vaga aqui vai ser preenchida pela parte macho do encaixe, mas vai ficar essa espessura aqui de macho. Então vamos para a forma, para você entender outro detalhe importante. Essa forma aqui a gente usa para fazer o bloco de encaixe, é uma forma dupla. Então além da espessura da parede, ainda tem essa parte aqui de dentro, que a gente chama de picolé, ou chama a parte vazada do bloco. Então veja que esse tem uma parte mais cônica aqui no final dela. Isso faz com que caiba mais material aqui. Então logicamente você vai gastar um pouco mais nesse sentido. Essa altura daqui, ó, você vê, esse espaço aqui vai ser o fundo do bloco. Essa altura faz diferença. Se a forma sua for mais alta ou mais baixa aqui, se for mais baixo vai ter mais material aqui. E você vai gastar mais material, consequentemente menos bloco em um saco de cimento. Agora vamos para outra forma. Essa forma aqui é uma forma de bloco estrutural de 29. Tem 29 de comprimento, 14 de largura e 19 de altura. Essas formas de bloco estrutural, ela tem essa parte do vazado dela, chama de picolé, é rente com a borda. Então ele fica um bloco vazado, não tem fundo. Só que a espessura das paredes dele é bem mais larga, porque é feito para segurar a estrutura, a forma de bloco estrutural, né? Então, logicamente, você vai gastar mais material, vai ter menos bloco em um saco de cimento. Então é isso que a gente tem que pensar. É um primeiro detalhe. Dependendo do bloco, da forma, da utilidade que você vai ter o bloco, você pode dosar e se vai usar 5x1, 6x1, 7, até 7 eu já fiz aqui, o bloco fica bom. Dependendo se eu vou usar para muro, se eu vou usar para uma estrutura que não precise ter muito esforço naquela parede. Talvez uma parede só para fechar vão, você pode fazer com um material mais fraco, não precisa uma dosagem forte para conseguir. Agora se for um bloco estrutural, você vai precisar fazer um bloco com um material mais forte, com mais cimento para conseguir ter uma maior resistência.